Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 21 de fevereiro de 2024, né? E está chegando aqui final do mês. Um minutinho só, gente. Nós já estamos aí chegando ao final do mês e nós vamos chegando perto da data do nosso seminário. Eu vou até partilhar aqui rapidinho, deixa eu ver se ele está por aqui. Opa, não, ele não está por aqui, não. Só um instantinho, gente, que eu vou ver se eu consigo fechar aqui. Ah, está aqui, eu vou colocar, vou abrir ele aqui rapidinho. Agora eu vou fechar, vou voltar aqui. Opa, voltando aqui. Eu vou partilhar com vocês aqui a tela, para vocês verem aí, todo mundo recebeu, né? Eu acho que todo mundo recebeu o nosso cartaz, todos vocês estão vendo, né? Do nosso seminário, Ivone do Amaral Pereira, que vai acontecer no dia 9 de março de 2024. Dia 9 de março é uma data bastante importante, porque é a data que estaremos relembrando os 40 anos, como passa rápido, né? Da desencarnação de Ivone Pereira, que ela desencarnou no dia 9 de março de 1984, né? Então, foi 1984, se eu não me engano, é isso mesmo. Então, a nossa amiga Ivone estará, no dia 9 de março, fazendo 40 anos da sua desencarnação. O nosso seminário vai acontecer do dia 9 de março, sábado, às 16h30. Será online e presencial. Nós estaremos na Casa Espírita, né? Participando do seminário na Casa Espírita, e vocês estarão aí online. Mas eu gostaria que pedir a vocês que compartilhassem o cartaz com as casas espíritas que vocês têm contato. Eu até pedi para o Alberto compartilhar no grupo Jesus Gonçalves, porque eu não faço mais parte. Então, eu vou pedir ao Alberto para compartilhar o cartaz no grupo Jesus Gonçalves e colocar a mensagenzinha que eu mandei a mensagenzinha dizendo que a expositora é Ana Paula Souza e que eu vou enviar o link na véspera do seminário, tá, Alberto? Eu sei que você faz parte lá do grupo Jesus Gonçalves, compartilha lá, e vocês compartilhem em outros grupos, né? Porque vai ser realmente um momento muito importante, porque a Ivone teve uma vida, né, aqui, enquanto esteve na Terra, fantástica, de muito trabalho e muito amor por essa doutrina. Por isso que nós colocamos o título do seminário como Mediunidade a Serviço da Vida. Realmente, Ivone Domara Pereira colocou a mediunidade dela a serviço da vida durante todo o tempo em que ela esteve encarnada aqui no planeta Terra, né? Então, com certeza será um momento muito especial que vai acontecer na nossa casa no dia 9 de março, às 16h30, no sábado. Então, eu mandei até para você, Alberto, esse comentário pedido para você compartilhar no grupo Jesus Gonçalves, e vocês compartilharem em outros grupos espíritas que vocês tiverem. Quando eu mandar o link, vocês aí compartilhem o cartaz novamente com o link. Vamos fazer aqui uma festa, né? Porque Ivone Pereira merece, né? Dona Ivone Pereira realmente merece o nosso carinho, o nosso amor. Ô, Rose, nesse período eu vou viajar para minha mãe lá para o interior do estado do Rio de Janeiro, e aí eu não vou estar no Rio, entendeu? Eu volto dia 10. Ah, mas se você puder participar do celular, é só ligar o celular direitinho. Aí eu vou ver as condições lá. É só botar o aplicativo do Zoom no celular. Aí, tendo internet, não tem problema. Você bota o aplicativo do Zoom no celular, na hora que eu mandar o link, só clica ali no link, ele abre o aplicativo, você pode assistir pelo celular.
É facinho, facinho. Pelo celular é até mais fácil que pelo computador. Tem pessoas que devem ter dificuldade pelo computador, né? Pelo celular, não é só clicar no link, tendo o aplicativo no celular, ele abre. Mas mesmo assim, eu vou te pedir que compartilhe no grupo Jesus Gonçalves. Tá bom, meu amigo? Então, gente, nesse horário, 19h50, nós estudamos essa obra. Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Como já falei para vocês várias vezes, é a primeira obra que o Chico psicografou do orientador espiritual Emmanuel. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 23, que trata da saúde humana. Vamos começar hoje o item 23.4. O mundo marcha para a síntese. Tá? Hoje nós vamos iniciar aqui. Mas antes, eu vou pedir para a nossa irmã Ideína, você vai ler a nossa prece de abertura, minha amiga, por favor? Faça assim. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, Pai da vida, ao nosso Mestre querido Jesus, em agradecimento de podermos estar reunidos nesse momento para aprender um pouco mais sobre o seu Evangelho, sobre as obras, e agradecendo por tudo, Senhor, que a sua luz se faça presente em cada lar desse planeta, para que possamos ser dignos, Senhor, nesse momento sublime. Agradecida a Gésias Gonçalves e a Francisco de Assis, esse companheiro amigo, que nos recebe em sua casa. Que a paz se faça, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos começar aqui o nosso estudo, que diz assim, 23.4. Oh, desculpa, gente, que a minha câmera aqui bateu alguma coisa e ela caiu, mas já está de volta. 23.4. Deixa eu levantar a tela um pouquinho aqui. Fui ajeitar a cadeira, ela caiu. Aí Emmanuel diz assim, fechou aqui o meu livro. Ele vai dizer assim, marcha-se para a síntese e não deve causar surpresa a ninguém a minha assertiva de que não vos achais na época em que a ciência prática da vida vos ensinará o método do equilíbrio perfeito em matéria de saúde. Nós vimos falando da saúde, né? Eu vou até ler um item, um pouquinho do item anterior, do 23.4, quando ele diz assim, ó, o estado precário da saúde dos homens é um pouquinho antes do que eu li. Nos dias que passam, quer dizer, nos dias atuais, lá quando ele está falando aqui de quando ele escreveu esse livro. Mas tudo que ele fala aqui, a gente pode trazer para o dia de hoje, né? A gente pode falar, trazer tudo para o dia de hoje, porque realmente tem tudo a ver. Né? Esse livro foi de 1937, 37, 38, por aí. Né? Antes da Segunda Guerra Mundial, foi publicado esse livro. E ele diz assim, no trecho anterior, o estado precário da saúde dos homens, nos dias que passam, tem o seu ascendente na longa série de abusos individuais e coletivos das criaturas, desviadas da lei sábia e justa da natureza. Hoje, alguém será capaz de dizer que estamos em 2024, não estamos em 1938, né? Porque aí já são 86 anos, mais ou menos, desde que esse livro foi publicado. Mas nesses 86 anos, desde a publicação desse livro, quando Emmanuel escreveu isso, e hoje, 2024, dia 21 de fevereiro de 2024, a gente pode dizer que o que ele está falando aqui está errado? Que o estado precário da saúde do homem, da humanidade hoje, tem o seu ascendente na longa série de abusos individuais e coletivos das criaturas? Está errado isso? Claro que não. Se na época de Emmanuel os homens abusavam, né, muito de inúmeras coisas, de forma individual ou então coletiva, e hoje a gente não continua abusando?
gente continua abusando de uma série de coisas. A gente basta ligar a televisão, olhar a internet, e a gente vê os abusos que as pessoas estão praticando de todos os tipos. Eu vou falar só um agora. Só um, só um. Todo mundo sabe, né? Nós temos aqui na nossa casa, e todo mundo sabe disso, a nossa irradiação para doenças físicas, não é? Inclusive, nós vamos ter um trabalho em maio, se eu não me engano, não, em junho. Nós vamos ter em junho, né? Já está todo mundo convidado, os palestrantes, todos já aceitaram, de primeira linha. Desculpe, em abril, vai ser em abril. Não, não, não. Espera aí, desculpe, é que eu estou no caderno errado. Vai ser um trabalho que a nossa casa vai fazer. Vai ser em junho mesmo, junho. Segundo o painel espírita sobre drogas. Nós vamos ter, olha só os temas. A primeira vai ser os problemas da automedicação e a propaganda dos consumidores de remédios. Automedicação não é um abuso? Como a gente se automedica? Basta alguém dizer assim, eu estou tomando um comprimidinho roxo, que é um espetáculo. Aí você diz assim, é muito caro? Não, é baratinho. Então vou lá comprar um remedinho roxo também. Não é assim? A gente adora comprar remedinhos. E a propaganda dos consumidores, né? Propaganda, isso tem uma até que eu tenho horror, porque a mulher faz a propaganda do remédio e depois ela canta. É até muito bandeirante. Aí ela canta, e aquela propaganda passa muito, muito. E aí ela canta, ó Senhor, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A mãe dela até participou da propaganda sobre um remédio lá. Mas é demais aquele anúncio. E a mulher assim cantando, eu digo, meu Deus, eu não aguento ver esse anúncio, porque ela sempre canta. Outro, a gente vai falar, o disfarce de bebidas sociais. O disfarce. Você está bebendo socialmente. Socialmente. O outro vai ser o tabagismo na visão espírita e a questão dos cigarros eletrônicos, que é a moda, né? E o último vai ser as drogas e a ilusão da fácil libertação. Quer dizer, o cara se droga, mas diz assim, eu paro a hora que eu quero. A ilusão da autolibertação, da fácil libertação. Com bebida, então, é fácil. Então, eu bebo na hora que eu quiser parar, eu paro. Eu fumo na hora que eu uso cocaína, eu uso isso, eu uso aquilo, mas na hora que eu quiser parar, eu paro. Então, hoje, eu ia falar da questão, são tantos abusos, eu ia falar do cigarro eletrônico. Outro dia eu estava na rua, estava na parada na porta do shopping, tinha um rapaz do meu lado, e ele usava o cigarro eletrônico, que é proibido, mas as lojas todas elas vendem. E vendem para menores de idade também. Você vê muito menor de idade com aquele aparelho na boca. E eu estava parada, ele estava do meu lado. E aquele troço solta mais fumaça que o cigarro comum. Já reparou? O cara dá uma pregada e quando ele solta, parece um troço. Eu olhando assim, eu digo, meu Deus, é o cigarro. O cara, quando a pessoa traga o cigarro comum, o cigarro comum solta fumaça, que já incomoda. Mas o cigarro eletrônico parece uma chaminé saindo fumaça. E o cara está toda hora atrás dele, e o cara jogando aquela fumaça em cima de você. Aquela fumaça em cima de você. É uma loucura de cigarro eletrônico, né? E a garotada, todo mundo usando. Os médicos já disseram, porque o pessoal diz que fuma cigarro eletrônico para substituir o cigarro comum. Porque você fumando cigarro eletrônico, dizem essas pessoas que ele faz menos mal e você, com o tempo, vai parando de usar o cigarro comum. Os médicos já disseram, você não vai parando, você vai se viciando cada vez mais. Muitas pessoas que não fumam e fumam cigarro eletrônico vão depois usar o cigarro comum.
E que o cigarro eletrônico faz muito mal, até pior do que o cigarro comum. Porque usa-se todo tipo de droga ali no meio daquele cigarro, né? Porque tem cigarro eletrônico com cheiro de tudo. Então, os médicos já disseram, isso é uma falácia. O cigarro eletrônico, ele é até mais perigoso, tá? E, como a Carmen falou aqui, ele foi estimulado para substituir, mas ele não substitui nada. Ele torna a pessoa mais viciada, mais doente, a doença, o câncer, qualquer coisa, vem numa rapidez maior. E tem pessoas que, eu não fumo cigarro comum, eu fumo cigarro eletrônico. E ele diz, vai acabar fumando cigarro comum. Então, são abusos individuais e coletivos das criaturas. Na época de Kardec, na época de Emmanuel, aqui, em 38, não tinha cigarro eletrônico. Mas hoje tem. E você vê garotos, crianças de 14, 15 anos, com cigarro eletrônico. Tem de todos os tamanhos. Tem pequenininho, tem grande. A gente vê da criança à pessoa da terceira idade, fumando o bendito do cigarro eletrônico, que parece uma chaminé, solta uma fumaça. Se tiver 2 pessoas fumando cigarro eletrônico, pode contar, daqui a pouco parece que está uma neblina. Porque eu nunca vi um troço para soltar tanta fumaça como o bendito do cigarro eletrônico. E aí você vai se viciando naquilo, e os problemas de saúde vão aumentando. Então, é o que o Emmanuel falou aqui, né? Pessoas desviadas da lei sábia e justa da natureza. Em vez de você parar de fumar, você substitui o cigarro comum por um outro que é muito pior. Então, aí ele fala, a civilização na sua sede de bem-estar parece haver homologado todos os vícios da alimentação, dos costumes, do sexo e do trabalho. Porque tem a pessoa que é viciada no trabalho também, não é? Tem a pessoa que é viciada em trabalho. Ela trabalha até cair de exaustão. Não tem a pessoa que é viciada em trabalho. Tudo que passa do normal é perigoso. Até mesmo o trabalho. Até mesmo o trabalho. Então, a gente vê que nós estamos em 2021, 2024, mas os problemas continuam os mesmos e vão se agravando. Temos aí a questão da internet, não é? Que muitas vezes é usada de maneira absurda por jovens, querendo. Houve aquele escândalo há pouco tempo no colégio aí, da Zona Sul, né? Jovens usando essa inteligência artificial para filmar meninas, para falsificar vídeo, fazer vídeos fakes, e depois a vida da pessoa vira uma bagunça. Algumas pessoas, por causa dessas situações, entram em estado de depressão. Já teve pessoas até que se suicidaram por causa desse tipo de coisa, que destrói a vida da pessoa, né? E a pessoa, muitas vezes, não tem uma estrutura para enfrentar esse problema todo. Então, o Emmanuel, no trecho que nós vamos estudar hoje, ele diz: marcha-se para a síntese e não deve causar surpresa a ninguém a minha assertiva de que não vos achais na época em que a ciência prática da vida vos ensinará o método do equilíbrio perfeito da saúde. Realmente, a ciência, como ela está aí, né? E até agora ela não nos disse como alcançar o equilíbrio perfeito em matéria de saúde. Então, nós ainda não temos essa resposta da ciência, né? E aí o Emmanuel continua: os corpos humanos serão alimentados segundo as suas necessidades especiais, sem dispêndio excessivo de energias orgânicas. Lembra da aula de segunda-feira do Livro dos Espíritos? Né? Ele falando do futuro. Nós falamos sobre isso no futuro, né? Que no futuro, quando essa humanidade estiver mais equilibrada, isso vai acontecer com a evolução das pessoas. Conforme as pessoas forem evoluindo,
elas vão percebendo essa necessidade. Então, na aula de segunda-feira do Livro dos Espíritos, nós falamos sobre isso, sobre a questão do futuro, da saúde, né? Que você vai conseguir curar suas doenças, né? Mentalizando. Lembra que falamos sobre a irradiação? A partir do momento que a gente começar a mentalizar coisas boas para a gente e para o outro, a gente vai conseguir curar um monte de doenças. Você lembra quando Jesus falou para a mulher hemorroísa, a tua fé te curou? Que ela estava no meio daquele povo, né? Ela estava doente, há muitos anos doente, uma hemorragia terrível, ela já tinha gastado todo o dinheiro, porque ela não foi... uma coisa, os amigos espirituais dizem, para a gente prestar atenção na mulher hemorroísa, ela não foi uma mulher que se acomodou com a doença. Ela tentou de tudo para se curar. Ela procurou médicos, ela procurou curandeiros, ela procurou religiosos, ela gastou o dinheiro que ela tinha tentando alcançar a cura, mas não tinha conseguido. Quando ela vê Jesus e ela tem fé, e ele é o médico das almas, o que é que ela faz? Ela se aproxima dele. E ela tem tanta fé que, se ela tocar em Jesus, ela pode ser curada, que ela toca apenas na barra da roupa dele. Na barra. Mas ela tem tanta certeza que ele é o médico das almas, que ele pode curá-la, que ele é o Filho de Deus, e de uma virtude sai do corpo dele quando ela toca, porque ela acreditava que ele podia curá-la. Ele não sabe, naquele momento, ele não sabia que ele tocou. Ele ficou sabendo, deve ter pergunta, porque ele me tocou. E os discípulos diziam para ele, mas senhor, como é que a gente vai saber que te tocou? Tem uma multidão nos cercando. E ele diz, alguém me tocou, porque eu senti sair de mim uma virtude. A virtude é o fluido. É o fluido que ele sente sair dele, né? Tanto que ele diz, alguém me tocou, porque eu senti sair de mim uma virtude. Um fluido, ele sentiu um fluido saindo dele. E aí ele olha ao redor e vê a mulher abaixada do chão. E percebe que foi ela. E ela fala, né? E ele diz o que para ela? A tua fé te curou. Não fui eu que te curei. Foi a tua fé. Você acreditou. Você se curou. Esse vai ser o nosso tratamento no futuro. Quando nós tivermos a fé semelhante dessa mulher hemorroísa. Se tivermos a fé semelhante dessa mulher hemorroísa, que há 2.000 anos atrás, né, nós seremos curados. Sabendo que, nesse processo, tem a vontade do Senhor. E se acontecer de não sermos curados, nós sabemos o quê? Que não foi falha nossa. Não foi porque eu não tinha fé. Foi porque o Senhor assim o decidiu. E também não vai ter problema nenhum para você. Entendeu? Mas como a misericórdia do Senhor é tanta, não é? É tanta, que o número de curados serão muito grandes. Porque o homem já terá evoluído muito mais, né? Então, a gente percebe essa... Se eu só fechar a porta aqui, tem um telefone tocando, esse telefone pode falar um minutinho. Telefone. É telefone com despertador de remédio, aí já viu, né? Ele toca, tem que colocar assim, senão não, eu esqueci. Então, é aquele detalhe. A nossa fé vai nos curar. Então, é assim que as coisas acontecerão. É assim, não será milagre, será a nossa vontade conjugada com a vontade de Deus. É a nossa vontade conjugada com a vontade de Deus. E aí nós poderemos manipular os frutos.
e usar em benefício nosso e dos outros. Então, ele diz aqui, os corpos humanos serão, o verbo está no futuro, alimentados segundo as suas necessidades especiais, sem dispêndio excessivo de energias orgânicas. Porque hoje a gente come assim, a gente come pelo olho, a gente come pelo olho, não é? Então, você vê lá, ai, aquele brigadeiro, que delícia. Aí você come 2 brigadeiros, mas a bandeja está lá. Aí você começa, vai um, vai outro, vai outro, vai outro, vai outro. Aí chega em casa, está passando mal. Nossa, tem que fazer um chá de louro, porque o meu estômago, nossa senhora, não é assim que a gente faz. A gente come pelo olho. A gente come pelo olho. Então, isso é um dispêndio excessivo de energias orgânicas. Quantas vezes a gente vai ao mercado, faz compras, e depois, quando a gente vai olhar, muita coisa que a gente comprou passou da validade e estragou da geladeira. Por quê? Porque a gente não precisava daquilo. Aí quando você vai olhar, meu Deus do céu, alface. Meu Deus do céu, abobrinha. Meu Deus do céu, isso aqui, isso aqui. Aí a gente vai na feira, compra um monte de coisa, manda da geladeira. Às vezes você, 1 ou 2 pessoas, está na cara que não vai dar para cozinhar tudo aquilo. Porque tem alimentos que se deterioram rapidamente. Outros levam mais tempo. Por exemplo, a abóbora. A abóbora é danada. 3, 4 dias acabou. Né? Então, você comprou a abóbora, tem que fazer logo. Às vezes você deixa ela, esquece. Quando vai ver, ela está cheia de mofo. Né? E quantas coisas acontecem aí, você joga fora, abobrinha, abóbora, né? Verdura, você joga fora. Porque realmente você não precisava daquilo. E não é só desperdício de alimento, é de dinheiro também, não é? É de dinheiro também. A gente faz muito disso, gente. Então, ele fala que as proteínas, os hidratos de carbono e as gorduras que constituem as matérias-primas para a produção de calorias necessárias à conservação do vosso corpo e que representam o celeiro das economias físicas do vosso organismo, não serão tomadas de maneira a prejudicar-se o metabolismo. Tá? Porque hoje, né, as gorduras que a gente consome acabam trazendo problema para a gente. Porque a gente consome demais. A gente consome demais esse tipo de coisa. Então, a gente tem que buscar uma alimentação mais natural. Não quer dizer que ninguém está proibido de comer carne, não. Nós vivemos ainda estamos numa fase que nós precisamos da proteína, né? Da proteína animal. Nós precisamos ainda. Lembra do Chico? Chico comia carne. Chico comia frango. Chico comia peixe. E era um médium espetacular, uma alma fantástica. Então, essa história que quem come carne é espírito inferior, porque tem gente que é assim, eu não como carne. Então, quem come carne, eu não como carne, porque o espiritismo diz que eu preciso me elevar, fazer assim, fazer assim, fazer assim. Então, eu não vou comer carne para ser o espírito elevado. Tudo bem que se você quer, ou você, tem pessoas que chegam uma fase da vida que ela, por problema de saúde até, ela tem que se abster da carne vermelha, como do leite também, né? Coisas derivadas de animais, por questão de saúde. Outra, porque elas fazem a escolha delas. Tudo maravilha. Todo mundo tem o direito. Agora, a partir do momento que a pessoa faz a escolha e depois fica fazendo aquela propaganda e condenando o outro que come carne, aí a coisa não está legal. Então, tem pessoas que param de se alimentar de carne vermelha, não comem nem frango, também não querem comer nada que é derivado de animal, e aí se colocam numa posição, num pedestal, né? E malhando quem come. Quem come seu churrasco, esse aqui é o outro, né? E isso não tem nada a ver
com a questão evolutiva. Lembrando da luta, Jesus tem sempre ensinamento para tudo, né? Lembra dos túmulos caiados? Uma beleza por fora, é puro, né? Fala bom dia, boa noite para todo mundo. Dá licença, minha senhora, o que você quer? Não como carne, não bebo álcool, nem vinho, nem champanhe, nem nada. Mas por dentro é podre. São os túmulos caiados, né? Então, a questão de carne, nós ainda estamos num processo em que muita gente precisa da proteína animal, né? Eu tinha uma amiga que ela não fazia parte, não usava mais a carne vermelha, nenhum tipo de... E ela foi ao médico e ela estava com problema sério. Ele disse, você vai voltar. Você vai voltar a comer a proteína animal, porque você precisa. Ah, mas tem outro tipo de alimento que substitui a proteína animal. Ele disse, no seu caso, não. No seu caso, não. Não vou dizer que você vai comer 3 bifes por dia, mas você vai voltar a ingerir, porque você precisa. Outra coisa também, estava vendo, meu filho que viu a palestra falou comigo, falou, mãe, você usa muito adoçante, né? Eu digo, uso hoje. Eu não uso açúcar como doce ou assim, de vez em quando, mas eu uso adoçante. Ele falou assim, o médico falou, ele estava vendo que a pessoa não pode cortar o açúcar totalmente da alimentação, né? Você tem que ingerir o açúcar, um pouco de açúcar, ou num doce, ou numa coisa assim. Você não pode cortar radicalmente da sua alimentação. Então, são coisas que a gente tem que ver o quê? O importante é o equilíbrio. A pessoa que tem diabética, ela pode comer uma coisa doce. Ela pode. Ela não precisa passar o resto da vida. Nunca mais eu vou poder comer um brigadeiro. Não, ela pode comer, desde que dentro do equilíbrio. Ela pode comer 1, 2 brigadeiros, ela pode comer o quê? É uma bandeja de brigadeiro. A bandeja de brigadeiro não vai dar certo. Nem para quem é diabético, nem para quem não é. Né? Então, o equilíbrio é importante para tudo na vida. Coisa do sal. Eu não posso comer sal. Não pode tirar o sal. Agora, use o sal com equilíbrio. Né? Usando com equilíbrio, está tudo certo. Então, ele vai dizer aqui, ó, é, essas questões não serão tomadas de maneira a prejudicar-se o metabolismo, estabelecendo-se dessa forma uma harmonia perfeita no complexo celular da vossa personalidade tangível. A harmonia é essa que perdurará até o fenômeno da desencarnação. Então, no futuro, o homem mais evoluído, e quando a gente fala mais evoluído, a gente quer dizer o quê? Mais educado, porque todo mundo sabe, né? Que tanto eu já repeti isso. Pedro de Camargo, no livro O Mestre da Educação, o que disse? O que ele diz? Que o grande problema do homem no planeta Terra é o problema da falta de educação. E é verdade. O nosso problema é a falta de educação em todos os aspectos. No aspecto da saúde, da alimentação, na convivência, no uso das coisas. É a falta de educação. A partir do momento que nós nos educarmos, tudo vai mudar na nossa vida. Não vai ter poluição, espécie nenhuma, não vai ter desamor, não vai ter falta de respeito. E as pessoas viveram normalmente, harmonicamente, terão uma vida mais longa, mais saudável. Entendeu? A educação, mas educação dá trabalho. Educação leva tempo. Educação tem um custo. Tem pessoas que não querem ter esse custo com a educação. Não quer que negócio de educação quer. Vai logo, corta o mal pela raiz. Dizer assim.
corta o mal pela raiz. Por exemplo, hoje, eu vou tocar num assunto aqui que pode ser polêmico, mas olha só o que a gente está dizendo. Todo mundo sabe que os prisioneiros, as pessoas que estão presas, existe uma lei chamada Lei da Saidinha, não é? Lei da Saidinha. Já foi feita pesquisa aqui de 100 homens que saem dessa saidinha, dessas datas comemorativas, pelo menos uns 85 voltam e um grupo não volta. Então, o que eles vão fazer? Para resolver o caso, o problema dos que não voltam, que são um número pequeno, eles vão acabar com a saidinha. Agora, veja a questão da generalização. Existe na nossa cultura uma mania de que bandido bom é bandido morto. E o sujeito, depois que é preso, acabou. É marginal e não tem recuperação. É assim que as pessoas enxergam. Foi preso, é bandido, vai morrer bandido e não tem direito à recuperação. Se nós espíritas acreditarmos nisso, a gente vai dizer assim: o que eles vão fazer com a gente agora, então? O que nós fomos no passado? Olha a situação que a gente está hoje. Fruto da nossa delinquência. Não é? Então, vão caçar o nosso mandato de novo? Porque somos todos delinquentes. Hoje nós estamos numa posição melhor. Mas no passado, todo mundo aqui sabe, quem é espírita sabe. Sabe? Então, a gente tem, infelizmente, isso é fruto da nossa ignorância. Ao sujeito cometer um erro, matou, roubou, estuprou, acabou, não tem jeito. É igual aquele, antigamente, lembra? Fez o mal, vai para o inferno, pena eterna. Quando a gente acha que o sujeito que cometeu um crime vai para a prisão, não tem jeito, a gente está somando em cima da pena eterna, do inferno eterno. Que a gente sabe que não é assim. Todos são recuperáveis. Mas para que o sujeito seja recuperável, tem que ter um processo educativo. Então, alguns presos que estão na prisão têm um bom comportamento, estão fazendo de tudo para se melhorar e vão sair de lá, vão se melhorar. Então, a saidinha é uma premiação para aqueles que estão se esforçando para se melhorar. Agora, tem um ou outro que não. Só que a justiça que os solta para a saidinha também deixa a desejar. Porque muitas vezes não analisa a ficha do indivíduo. Porque às vezes o indivíduo é o chefe de uma facção, envolvido em tráfico e tudo mais. Ou matou a mãe e o pai. Né? Matou a mãe. Ganhou um prêmio de uma saidinha no Dia das Mães. Meu Deus, é infeliz, matou a mãe. Como é que você vai deixar a saidinha dela no Dia das Mães? O que é isso? É problema do preso? Ou é problema do sistema penal? Da justiça? Da justiça. O juiz, pelo menos, tem que ler a ficha do danado do cara. Não, minha filha, no Dia da Mãe, eu vou deixar você sair até no dia da festa de São João. Mas no Dia das Mães é escárnio. Tu matou a tua mãe. Então, o sistema penal tem que analisar a ficha do indivíduo. Não, isso aqui é o chefe de facção. Dentro da prisão, ele está em contato com a quadrilha dele. Quantos tem, né? Como é que eu vou dar uma saidinha de prêmio para ele? Está na cara que ele não vai voltar. Ele não vai voltar. Já o outro, aquele está se esforçando, dá para ver. Então ele vai voltar e ele volta. Então seria uma questão apenas de você o quê? Analisar cada um que vai sair com olhos de ver. E não você punir todos, porque uma minoria age errado. Então, todos vão ser penalizados. Né? Então, aquele preso que está se melhorando verdadeiramente, no Dia dos Pais, ele não vai poder sair para ficar com o filho dele. Porque o outro, que é chefe de facção, o juiz cego não viu que ele era chefe de facção e deu saidinha para ele. E nenhum de nós pode dizer que uma pessoa é irrecuperável.
Eu não posso dizer isso. Olha eu aqui, olha eu aqui. Eu sou a prova de que uma pessoa pode se recuperar. Porque lá no passado, eu sei que eu não. Entendeu? Eu acho que isso cada um de nós é só se olhar no espelho e dizer: eu sou a prova de que o ser humano tem recuperação. Eu sou a prova. Então, como é que eu posso dizer que bandido bom é bandido morto? Que ninguém se recupera. Se eu sou a prova de que existe recuperação. Porque eu estou aqui. Eu sei quem eu fui. E eu me recuperei, graças a Deus. E estou procurando a cada dia me recuperar mais. Então, eu olho no espelho e digo: eu sou a prova que existe recuperação de um criminoso. Eu sou a prova. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, né? A gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas que a gente vê por aí, né? Então, quando ele fala que quando a gente começa a analisar uma série de coisas, a gente vai fazendo o quê? A gente vai estabelecendo em nós mesmos uma harmonia perfeita no nosso complexo celular. Porque esses pensamentos aí, todos eles vão influenciar o nosso complexo celular, gente. A mágoa influencia ou não influencia no nosso corpo físico? Influencia. O ódio influencia ou não influencia? E como influencia? A maledicência, a amargura, né? Aquela pessoa dura. Quantos morrem de câncer do coração e de várias doenças por causa desse tipo de coisas? Pessoas amargas, pessoas duras, pessoas que agridem. Quantas delas contraem doenças gravíssimas? Os próprios médicos já falam sobre isso. Os próprios médicos falam sobre isso. Que o câncer, muitos cânceres, têm origem no estado da pessoa, na forma da pessoa emocional, psicológica, de ser. Que a mente humana pode levar a pessoa a adoecer. Então, quando a gente conseguir um equilíbrio, tudo isso vai influenciar o nosso corpo físico. Às vezes, se você tem um aborrecimento muito grande, e eu já aconteceu isso comigo, no outro dia, quando eu acordava, eu estava com mancha roxa no corpo. Que parecia que, sabe quando você dá uma pancada em algum lugar e fica roxo, fica dolorido? Eu amanheci às vezes com a mancha roxa que ficava dolorida. Eu disse: eu não de pancada em lugar nenhum. Como é que isso pode estar dolorido? Aí eu me lembrava: ah, mas eu me aborreci. A gente se aborrece, a pressão sobe, a pressão desce. Não acontece isso? Dores de cabeça a pessoa tem. Ou então tem aquela sudorese, ou então fica gelada. Gente, acha que isso não vai acabar afetando esse corpinho? Que vai afetar esse corpinho? Claro, são às vezes descargas de adrenalina violenta. Claro que vai afetar o corpo da gente. Claro que vai deixar a gente doente. Eu conheci uma pessoa que, numa crise de raiva, né, pelo menos foi isso que deu a entender, ela teve um infarto fulminante. Uma crise de raiva. Ela morreu toda roxa. Ela estava numa discussão, ela teve sabe? Era uma pessoa assim que guardava muita raiva, muito rancor das outras pessoas. E aí um dia ela teve dentro de casa uma crise dessa, e ela começou a passar mal em pimba. Foi. Tinha menos de 40 anos. Foi assim. Olha a situação desse espírito. Olha a situação. Né? Então, ele fala sobre isso. Isso tudo virá no futuro. Quando a gente mais conscientizado, mais evoluído, vai prestar mais atenção nas coisas. Depois ele diz assim: mas todas essas exposições que ele falou, que a gente está fazendo, objetivam a necessidade de aplicarmos largamente
as nossas possibilidades na solução dos problemas humanos para a melhoria do futuro. Então, a gente está falando, Emmanuel falou tudo isso, e a gente está falando tudo isso para quê? Para que a gente possa, né, encontrar solução para os problemas, tá? E assim o nosso futuro vai melhorar. Porque, como é que o futuro vai melhorar se eu não conversar sobre essas coisas? Conversando sobre essas coisas, cada um de nós começa a questionar, a se questionar. E aí, questionando, você vai dizer, é mesmo, sabe? Ontem eu me aborreci por uma coisa que não valia tanta pena. Por que que eu fico tão doente por causa disso, né? Depois, então, deixa, não é problema meu, eu não tenho que me meter, eu tenho que entender certas coisas. Então, você começa a falar sobre isso, e ao começar a conversar sobre isso, você traz esse problema para a sua vida. O que que eu posso fazer de diferente para não ter mais essa situação, não entrar mais nessa situação de ficar cheio de dor, cheio de problema de saúde? Eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida. Então, é o que ele diz aqui. A gente conversando e discutindo sobre isso, a gente vai começar a encontrar soluções para nossas vidas e vai também ajudar aos outros na solução dos problemas humanos para a melhoria do futuro. Eu trouxe aqui um texto do livro, esse livro é Roma e o Evangelho, é de um padre espanhol, ele é contemporâneo de Allan Kardec, e ele vai falar, eu acho que vocês estão vendo esse PDF. Sim, Rose, estamos vendo. Essa mensagem aqui são mensagens dos espíritos superiores, que eles davam comunicação e eles iam anotando essas mensagens. E ele diz aqui, o ministério, que desde a sua elevação, os espíritos de luz exercem sobre vós, podeis, embora em menor escala, exercer igualmente na Terra. Então, o ministério que desde a sua elevação, os espíritos de luz exercem sobre a humanidade, nós podemos, embora em menor escala que a dos espíritos superiores, exercer igualmente na Terra. Então, olha só, os espíritos amigos, eles trazem essas informações para nós. Como Emmanuel trouxe aqui essa informação para nós. Então, nós entramos em contato com essas informações, e aí o que a gente faz? A gente também começa a falar sobre isso com outras pessoas. A gente está repassando para as outras pessoas o que os espíritos de luz falaram para nós. Eles vêm diante de si, né? Eles vêm diante de si a infinidade de mundos que necessitam. Deixa eu ver se eu consigo. É que isso aqui é difícil às vezes para a gente andar. Deixa eu ver se eu consigo abaixar isso aqui. Tem uma dificuldade danada com esse PPS aqui, com esse livro. Então, me diz, correu de novo. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Aí ele diz aqui, né? É muito difícil com esse livro, que tem um negocinho aqui embaixo que ele tem que descer para eu poder caminhar com isso. Mas vamos ver lá. Então, ele diz aqui, eles veem diante de si a infinidade de mundos que necessitam do seu amor. Estais rodeados de uma infinidade de seres, para os quais o orvalho da vossa caridade é o progresso, a regeneração, a vida e a felicidade por vir. Quantas vezes o homem que ama seus irmãos exerce a caridade sem suspeitar que as suas obras da terra são um prelúdio de missão espiritual nas regiões celestes? Então, esse trabalho que a gente vai fazendo, olha, correu de novo, tá vendo? Toda vez que eu tento subir, ele dá esse probleminha aqui. Eu tinha que conseguir sair daqui. Peraí, gente. Deixa eu ver se eu consigo.
Agora ver se ele sai. Esse negócio aqui não sai, porque eu preciso da setinha que está aqui para eu subir. E ele não quer me dar. Então, ele diz aqui que os espíritos, né, eles fazem um trabalho e nós somos beneficiados por esse trabalho. Então, ele diz, quantas vezes o homem que ama seus irmãos exerce a caridade sem suspeitar que as suas obras na terra são prelúdio da missão espiritual das regiões celestes. Então, nós estamos aqui fazendo uma tarefa, né? Realizando uma tarefa. Essa tarefa que a gente está realizando aqui, de levar essa palavra para os nossos irmãos, tentando esclarecer, tentando mostrar para eles a verdade, já pode ser um prelúdio de uma tarefa que a gente vai realizar no futuro, uma condição muito mais elevada, é claro. Mas é assim, você começa no pequeno e vai aumentando. E eles dizem, a caridade, irmãos, congregados, é uma árvore cuja raiz está no misterioso e fecundo seio do Criador, e cujos ramos, carregados de frutos e perfumes, se estendem em todas as direções, derramando benéfica sombra sobre as moradas esparsas no universo que é casa do Senhor. Então, nós estamos aqui falando sobre tudo isso, fazendo esses nossos comentários. Quem sabe amanhã, uma outra pessoa, ela vai entrar em contato com esse texto, com esse nosso comentário, e ela vai se beneficiar disso. Ela vai começar a fazer aquilo que a gente está falando, e ela vai ter uma melhora. Então, por isso que ele disse que nós hoje estamos trabalhando para o futuro. E é discutindo, falando sobre as coisas que nós vamos conseguir. Deixa eu ver se eu consigo dar uma passadinha aqui. Uma clicada que eu dou, ele pula, tá vendo? É uma coisa terrível isso. Aí ele diz aqui, ó, dizeis que sois espíritas, irmãos, e bem eu vos felicito. Sois hoje melhores do que ontem. Sereis amanhã melhores do que hoje. Ireis melhorando cada dia. Comove-vos o espetáculo da natureza e a contemplação do céu. Derramais lágrimas do coração à vista das desditas alheias. Amai, caros irmãos, amais. O espiritismo, que é o cristianismo, que é a caridade, permite-me repeti-lo. Não se reduz a discorrer e a propagar, mas exige, antes de tudo e sobretudo, o sentimento, que é o princípio e a fonte das obras, que nos aproximam da perfeição e de Deus. Aquele que se cinge ao conhecimento e à prática das verdades cristãs, mas sem as sentir nem aplicar, assemelha-se ao que descobriu um abismo e que, não obstante, se precipita nele, apesar de dar aos demais aviso do perigo. Então, ele está dizendo o seguinte, quando a gente entra em contato com essas mensagens, né? Quando a gente entra em contato com esses ensinamentos, a gente precisa aplicar isso na nossa vida. Não adianta a gente ficar apenas falando para o outro fazer. A gente tem que fazer também. A gente tem que aplicar na nossa vida. Que minhas palavras não sejam para vós um motivo de desalento, né? Deixa eu ver se eu consigo descer um pouquinho. Demasiado, diz ele aqui, ó. Ai, meu Deus do céu, que coisa horrível. Eu não consigo. Deixa eu ver se eu consigo subir um pouquinho. Voltar lá em cima para ver onde eu estou. Olha só. Espera aí. Estava no 161, né? 161. Deixa eu ver aqui para continuar descendo. Meu Deus. Que minhas palavras não sejam para vós um motivo de desalento, demasiado conheço as debilidades da natureza humana, para estranharem as vossas e poder exigir que vos libertei rapidamente de todas as impurezas. Como poderei exigir de vós o que foi ainda impossível para mim? Eu não faço outra coisa senão chamar a vossa vontade e os vossos sentimentos para o bem. Mostrai-vos o caminho que juntos
temos de percorrer para nos aproximarmos da ideia sempre progressiva da perfeição espiritual. Aí aqui eu vou para o 162. Na 162 ele diz aqui, e como vi que a verdade está na virtude e só na virtude, chamei-vos à prática do amor, compêndio de todas as virtudes irradiadas do divino foco. Vou terminar, irmãos congregados. Sejamos todos cada dia melhores em Jesus. O seu jugo é suave e podem carregá-lo ainda mais débeis e imperfeitos. Tomemos cada um a nossa cruz com resignação e amor e subindo, procurando melhorar cada vez mais, assim o calvário da expiação, da reparação e da prova, imitaremos a Jesus nos merecimentos para sermos depois glorificados ao seu lado pela virtude da sua doutrina. Esse texto é de Allan Kardec. Então, Kardec chama a nossa atenção para isso. Que ele fala, nós, os espíritas, né, que nós temos essa obrigação de conversar sobre essas coisas, de estudar sobre essas coisas, mas, acima de tudo, de colocarmos em prática essas coisas, para nos melhorarmos, para ajudar o outro a se melhorar e para pensar no futuro, porque nós iremos voltar. Então, nós temos a missão de tornar esse mundo melhor. E isso vai acontecer com a nossa transformação. Vamos voltar aqui no Emmanuel. Emmanuel diz assim, é verdade que, por muito tempo, ainda teríamos em oposição ao nosso idealismo a questão do interesse e do dinheiro. Porém, trabalhamos confiantes na misericórdia divina. A gente sabe que, como ontem nós falamos, né? Ontem nós falamos sobre a questão dos remédios, lembra? Que a Carmen até disse, né, que tem muito laboratório, que não pensa de forma nenhuma em mudar as coisas. Por quê? Porque tem o interesse do dinheiro, né? Não quer que essas mudanças aconteçam, né? Dos remédios homeopáticos, né? Da gente poder se curar através do nosso pensamento. Não é interessante. E o próprio Kardec falou, eu não posso exigir de vocês agora o que eu ainda não consegui fazer. Porque a gente sabe que a natureza, né, tem seu passo a passo. Mas não é por isso que a gente tem que ficar sentado esperando. A gente tem que se mexer, a gente tem que procurar melhorar, né? Então, ele falou, ele sabe que, por muito tempo, nós ainda viveremos com essas dificuldades. Existe a questão dos interesses financeiros, né? Das questões humanas, mas trabalhamos confiantes na misericórdia divina. E ele diz assim, emprestemos o nosso concurso, a nossa ajuda, a todas as iniciativas que mobilitem o penoso esforço das coletividades humanas. Então, vamos nos reunir com aqueles que pensam no futuro, que pensam em melhorar o nosso planeta. Né? Emprestemos o nosso concurso a todas as iniciativas que mobilitem o penoso esforço das coletividades humanas. E não olvidemos e não esqueçamos que todo bem praticado reverterá em benefício da nossa própria individualidade. No final, o mais beneficiado seremos nós mesmos, né? Nós seremos os mais beneficiados. Trabalhemos sempre com pensamento voltado para Jesus, reconhecendo que a preguiça, a suscetibilidade e a impaciência nunca foram atributo das almas desassombradas e valorosas. Aí eu lembro aqui de Paulo de Tarso, né? Olha o Paulo de Tarso. Ele tinha muita dificuldade na vida dele, pelas coisas que ele viveu, né? Mas a partir do momento que ele conheceu Cristo, que antes ele não conhecia o Cristo, ele era um judeu, ele não conhecia o Cristo. Ele passa a conhecer o Cristo através de Estevão. Através de Estevão que ele passa a conhecer o Cristo. Então, e aí ele vai só recolhendo informações, né? Recolhendo. Com a estrada de Damasco, aí ele vai estar cara a cara com Cristo. E aí
Ele tira tudo que é ruim da vida dele. Ele tira a preguiça, quer dizer, preguiça não usando nunca foi, né? A suscetibilidade, que são os melindres, a impaciência, tá? E começa a trabalhar. Ele diz aqui, ó, de forma desassombrada e valorosa. Então, todos nós, tá? Temos que estar atentos a isso. Essas questões que a gente abordou hoje são questões para a gente refletir e pensar como é que eu posso aplicar isso na minha vida. Eu estou passando um momento na minha vida por questões familiares, coisas que vocês não têm, problema de família, né? Eu sei que vocês não têm, vocês são tudo uma maravilha, não é só eu que tenho esses problemas. E eu tenho que tomar uma posição de menos envolvimento em certas coisas. Porque, às vezes, eu entro naquela coisa de que eu quero salvar, entendeu? Eu quero resolver. E eu tenho que entender que eu não vou resolver nada se a pessoa não quiser resolver o problema dela. Então, eu tenho que ter essa consciência. Por quê? Porque eu, nesse meu afã, eu acabo trazendo para mim problemas, que eu já tenho um elenco de problemas de saúde. Então, essa ansiedade, esse nervosismo, só me prejudica. Só me prejudica. E outras coisas mais que todos. Então, quando a gente lê esse texto, a gente tem que cair a ficha para a gente. Então, a gente tem que conversar sobre essas coisas para poder encontrar solução para nós mesmos. Isso é educação. Isso é educação. Eu preciso me educar. Educação dos sentimentos. Eu preciso me educar. Aí, eu me educando, eu vou poder verdadeiramente ajudar. Senão são dois caminhantes que vão cair no abismo. E com isso, no futuro, se todo mundo fizer isso, no futuro a situação vai ser bem melhor. Entendeu? Daí o valor desses questionamentos que Emmanuel traz para a gente. São os problemas da humanidade que estão aí. E o futuro vai ser muito melhor. E esse melhor vai chegar mais rápido se a gente tomar as providências hoje. Se a gente falar sobre isso. Se a gente refletir sobre isso. Agora, se a gente achar que está tudo bem, vai continuar tudo do mesmo jeito. Né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Está tudo legal? Então, gente, vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? Como a gente pode fazer para se melhorar e efetivamente auxiliar. Porque para ajudar a gente precisa aprender. Porque às vezes a gente quer ajudar, mas a gente não sabe como ajudar. Não é? Então, vamos refletir. E sempre lembrando da nossa saúde. A nossa saúde depende de nós. Do nosso modo de pensar e do nosso comportamento. Porque se a gente continuar desse jeito, a nossa saúde vai ladeira abaixo. Porque tudo que a gente pensa, a gente faz, se reflete no nosso corpo. Não é? Então, daqui a pouco vai ter a irradiação para desencarnados, né? Então, a gente vai encerrando aqui o nosso estudo. Vou voltando a pedir vocês novamente para vocês divulgarem o nosso cartaz do nosso seminário da Ivone Namara Pereira e vamos pensar um pouquinho sobre tudo isso que a gente falou hoje, tá? Vamos refletir um pouquinho mais. O que eu posso fazer para me reeducar, para me melhorar e assim poder ajudar o nosso próximo? Iraci, faz a nossa prece de agradecimento. Eu só vou fechar aqui a gravação, porque está chovendo muito aqui e pode cair a internet. Aí, se cair a internet,